A Gênese segundo o Espiritismo, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, as predições do Evangelho, 17.10, um só rebanho e um só pastor. 31. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. João capítulo 10, versículo 16. É interessante que Jesus não se restringe apenas a Israel. Ele tem outras ovelhas, tem a humanidade inteira para ser convidada a praticar o Evangelho, tem a humanidade inteira a ser convidada a fazer as reflexões do Evangelho. E toda essa humanidade, então, trabalhando intimamente por se melhorar, por se fazer melhor, começa-se dessa forma a amplidão dos sentimentos, a amplidão dos ideais superiores de vida. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens, um dia, se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Então, a partir do momento que uma religião se sente dona da verdade, cria um obstáculo para interagir com a outra, porque você não tem ponto de contato, não tem ponto de interseção, não tem como conversar, não tem como ter um diálogo construtivo numa situação assim. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Portanto, nós temos que entender que a nossa crença, a nossa forma de crer, a nossa forma de entender a vida deve ser voltada para fazer o bem, deve ser voltada para a edificação do bem, deve ser voltada para a construção de um mundo melhor. A partir do momento que nós começarmos a entender que a religião ela é muito mais religiosidade do que religião, nós então começaremos a dar os passos necessários para a construção de um mundo íntimo em nós melhor, e a partir desse momento a religião deixa de ter aquele cunho de peso para que a religiosidade seja o ponto predominante. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que se separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Na época do Kardec já começava a quebrar certas barreiras, as pessoas já começavam a viajar pelo mundo, mas ainda tinha, como até hoje ainda tem, as questões de para você entrar em um país tem que ter uma série de documentos legais que te autorizam a entrar. E o Kardec já previa que em um dado momento isso não existiria mais. Já existe certos países que não têm essa barreira do visto, mas em outros existem. Mas vão pela internet, pelas mídias sociais, as pessoas vão se interagindo, vão passando a conversar, vão passando a melhorar-se e a crescerem espiritualmente falando. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam, e a destacar, pouco a pouco das suas fiadas, as pedras estragadas. Aí a gente vai vendo que é um trabalho a longo prazo, muito grande prazo, mas lógico que vai acontecer, porque as pessoas vão começando a ver as diferenças, vão aceitando dialogar sobre aquele ponto, os espíritos já vão reencarnar mais preparados para serem cristãos, porque no mundo espiritual, cada dia mais números e maior número de espíritos vão trabalhando para a cristianização dos corações. Vai chegar um dia
que aqueles obsessores mais ferrenhos que não querem que as pessoas estudem o Evangelho, que não querem que as pessoas entendam o Evangelho, serão naturalmente afastados e virá então o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade, o sentimento de paz começará então a prevalecer. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus, eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. À medida que a gente vai compreendendo certas, por exemplo, a influência espiritual, é necessário que nós busquemos compreender a influência espiritual. É necessário que busquemos compreender a necessidade do tratamento da desobsessão. São pontos importantes para ir criando desbloqueios em todos os meandros do caminho da humanidade. Lembrando que a maioria dos espíritos que estão no plano espiritual estão em região mediana para baixo. A grande maioria. De região mediana bem baixinha. Assim como na nossa pirâmide social, nós temos na base dos pobres muito grande e entre os ricos muito pequenos. No plano espiritual, quem foi rico ou quem foi pobre aqui na Terra, não quer dizer que vai estar no topo da pirâmide porque foi muito rico. Pelo contrário. Mas a gente usou a pirâmide para vocês idealizarem. Então, os espíritos mais evoluídos estão na ponta da pirâmide. Os menos evoluídos estão lá formando a base. À medida que essa pirâmide foi se afinando e se elevando, vai tendo cada vez menos espíritos ignorantes, menos espíritos obsessores, menos espíritos que tentam atravancar o progresso da humanidade ou tentam fazê-lo caminhar por caminhos tortos. Esses espíritos, sendo em menor quantidade, eles serão mais vigiados e então a pirâmide vai se tornar bem íngreme, com várias escalas de evolução e várias escalas de entendimento, e com isso a humanidade toda vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Compete-nos começar agora. E não é só a doutrina espírita que vai fazer. Outras religiões a fazem de uma forma que elas dão conta de fazer, da forma que elas entendem como fazer. Vão esclarecendo os espíritos, vão procurando entender certos pontos importantes de se entender, e com isso todos vão buscando o seu aprimoramento, vão buscando o seu aperfeiçoamento. E ali atrás tem o número 184, referindo-se aos idiomas, com a nota da editora. Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do aparecimento do Esperanto, quando Zamenhof tinha somente 7 anos. Hoje a profecia se cumpre sob nossos olhos com o progresso constante do Esperanto. Então o Esperanto é um idioma que tem vários deles dentro dele, é um idioma pequeno e que o tempo vai trazendo para nós, vai trazendo esclarecimentos para que a gente possa aprender o Esperanto, para que a gente possa compreender essa língua e podemos comunicar muito mais. Além de hoje, as pessoas já estarem comunicando com vários outros idiomas. É importante notar que na China é onde mais se estuda o Esperanto. A fim de chegarem a esta, as religiões terão de encontrar-se num terreno neutro, ser bem comum a todas. Para isso, todas terão de que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade de seus dogmas particulares. E isso que é um ponto mais delicado da situação, porque cada um tem que conceder um pouco mais dos seus dogmas para poder entender a grandeza, para entender a amplitude daqueles ensinamentos. E para fazer essa capacidade de compreensão, nós temos que elevar nosso padrão mental para podermos, e principalmente emocional, para podermos entender que Deus não só. Vejamos. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todos professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo embaixo, por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. Então, Kardec já estava observando, e a espiritualidade também, a descentralização do poder das religiões, e então as bases começariam a se intercomunicar. O grande problema é a tal de metilização na saúde humana.
Porque quando você metila uma célula, ela muda totalmente a sua função, para funcionar muito bem ou para funcionar muito mal. Mas normalmente as pessoas deixam de procurar se espiritualizar. Aí tem outras substâncias que, se ingeridas em grande quantidade, as pessoas tomam outros caminhos. A partir do momento que nós começarmos a entender melhor a homeopatia, aí o mundo começará a passar por transformações importantes. Inclusive entendendo melhor a religiosidade. E quem entende melhor a religiosidade, logicamente vai procurar compreender a doutrina espírita, que traz uma infinidade de informação, uma infinidade de dados. O princípio da imutabilidade, que as religiões han sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso. Então, a forma de fazer o culto tende a se universalizar, ter uma visão mais ampla da vida, das situações, das coisas. E todos nós, então, diante dos fatos que a vida traz para nós, que a vida nos apresenta, nós temos que procurar ir construindo os nossos amanhãs em bases mais sólidas, mais consolidadas de amor, de fraternidade, de compaixão. E esse ensinamento está em todas as religiões. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. Vale para tudo. Mas nós temos que saber que tem uma essência que é inamovível. É o núcleo duro do software, ou do hardware, aquela base onde vai processar todos os dados, que é a ética e a moral. A partir dali, todos os pontos de divergência vão ter que se converter para que a ética e a moral sejam fortalecidas. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá de congregar um dia todos os homens sobre o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que não for a emancipadora da inteligência, com o não admitir, senão a fé emocional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então, conforme a nossa inteligência vai emancipando, vai desenvolvendo, vai buscando compreender algo mais, nós vamos começar a ter mais uma fé mais racional. Vamos ver que Deus é soberanamente bom, justo e puro, independente da religião que eu estiver. Então a religião vai ser aquela que eu ver que todos aquele grupo que ele congrega em torno daquelas ideias são os que mais buscam fazer o bem, são aqueles que mais buscam se confraternizar, são aqueles que mais buscam se ajudar. Quando eu fui passar para a doutrina espírita, então eu era católico, as pessoas me convidavam para ir à igreja protestante, a outros templos, e quando eu fui procurar saber como trabalhava cada líder daquelas religiões, aí um colega falou assim, Chico Xavier, que é o representante da doutrina espírita aqui no Brasil, podemos dizer assim, aquele médium mais importante, aquele médium que recebe as melhores mensagens, que recebe muitos livros, então, tudo que ele recebe, ele dá para os pobres. Ele só vive com a renda dele. Eu falei, então é essa religião que eu vou seguir. Porque o exemplo do Chico fez espelhar em mim aquilo que eu esperava de um líder religioso. E assim, fomos enveredando pelo caminho espírita, fomos estudando, aperfeiçoando. Também gostei muito de quando eu frequentei a Sitinoye. Me deu uma base de perdão, de amor muito importante, que eles trabalham muito isso. E com isso, todos nós, então, vamos nos aperfeiçoando, vamos buscando os pontos comuns. Aí chega um dado momento que você vê que alguma coisa alimenta mais a sua alma do que outra. E aí,
você vai caminhar na direção daquilo que você precisa para se engrandecer, para se fortalecer espiritualmente. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos, e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo, e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá, o Deus. Então, a divindade que controla todo o universo é uma só. É um ser soberanamente justo, bom, misericordioso, que serve para todas as religiões, que todas ficarão satisfeitas de saber que o seu Deus gerencia todo o universo. Portanto, só tem um Deus. E esse Deus está em todas as religiões. Esse Deus quer que todos nós tenhamos amor, compaixão, fraternidade uns para com os outros. Então, a partir do momento que entendemos isso, comecemos a agregar-nos para ver o que nós precisamos corrigir em nós, primeiramente, em cada uma das pessoas, e depois adaptar o entendimento dos seus evangelhos àquilo que é de mais perfeito, bom e agradável a Deus. Pela prática do bem, pela prática da caridade, pela prática do respeito mútuo. Quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim, grande passo terão dado para a unidade. A partir do momento que nós começamos a abstrair, começamos a compreender, começamos a entender que Deus é único. Qual diferença vai fazer ter a religião A, B ou C? Todas as religiões serão boas, mas cada religião tem alguns princípios, alguns tópicos que se diferenciam dos outros. É onde que vão, de acordo com a luz da razão, com a luz dos bons sentimentos, cada um vai procurar se adequar àquilo que for melhor no nível de entendimento deles. Lembrando que o ponto principal é a preparação dos espíritos para reencarnar nas colônias espirituais.